Olá, eu sou o André Casagrande. Eu sou o Thiago Arreal. E nós somos da Du Engenharia Criativa. Nós viemos falar aqui um pouquinho sobre a jornada inovadora. A jornada inovadora é uma metodologia desenvolvida pela Du, baseada nas nossas experiências em desenvolvimento de projetos inovadores. Experiências práticas, baseado na realidade, baseado em resultados que nós alcançamos nesses últimos 15 anos aí. Então, somado nossas experiências, são 30 anos de experiência em desenvolvimento e a gente vai apresentar para vocês agora o que a gente entende como um caminho a se seguir, quando se trata de desenvolvimento de tecnologia, quando se trata de inovar. Bom, onde é que começa uma inovação? Normalmente, o que a gente tem percebido e a gente tem acumulado essa experiência é que começa numa ideia. Tudo começa lá com uma ideia e que lá o empreendedor, o empreendedor, o empresário, a pessoa que não empreende, que é funcionário, tem uma ideia diferente, uma ideia inovadora e acredita que aquela ideia pode revolucionar, pode ser a garantia de uma aposentadoria, pode ser uma coisa extremamente rentosa, pode ser alguma coisa que vai deixar ela rica, vai deixar ela famosa, vai deixar ela a partir de uma ideia, né? É importante relacionar, é importante citar, né, Thiago, que ideia não é um bem escasso. O que tu acha disso? Ideia é uma coisa que todo mundo tem, né? Ela é natural, né, do ser humano e todo mundo tem ideia. Nem todas as ideias são boas, né, mas todas as ideias merecem ser pelo menos escutadas e analisadas. Né? Pode ser que uma ideia que hoje não seja boa, que hoje não seja execuível, se torne algo extremamente disruptivo no futuro. Bom, e a partir de uma ideia, a gente estabelece uma noção de objetivo, de foco, né? Estabelece lá um objetivo. Olha, a partir dessa ideia eu quero faturar tanto, eu quero ficar rico, e rico para mim significa determinada quantidade de dinheiro, eu quero ter uma determinada fama, eu quero ter X seguidores nas redes sociais, etc. E quando a gente coloca foco nesse objetivo, é o quanto a gente consegue estabelecer esse objetivo-alvo, vamos dizer assim, é que a gente consegue estabelecer quão próximo a gente vai estar daquele alvo quando a gente atingir ele, ou quão longe quando a gente passar ao largo dele. Então, quando a gente traça isso, colocando foco, 80%, e aí a gente vai diminuindo, a gente pode estabelecer o quão perto a gente está daquilo que a gente sonhava. E quando a gente chega perto ou atinge, a gente vai estabelecer novos objetivos e novas ideias. Então, isso é uma coisa cíclica. Naturalmente, isso vai ser uma coisa que acontece de forma cíclica. E acontece de forma cíclica não especificamente em projetos de inovação só. A gente vive isso na nossa vida, no dia a dia. Quando a gente pensa na educação dos nossos filhos, a gente idealiza onde é que a gente quer que eles cheguem. Quando a gente pensa isso numa relação, quando a gente pensa isso num novo negócio, a gente está idealizando. Indo, né, assim, do abstrato, da ideia, de algo que não é palpável, para algo bem objetivo, para algo bem palpável, para algo, né, tangível, que se chama. Né? Então, assim, algo que tu consiga medir, mensurar, né, e ver. Né? Essa é a ideia. Então, do abstrato para o objetivo. E por que a gente está falando em jornada inovadora? Porque a gente vai focar aqui a jornada, que é como chegar de uma ideia até um objetivo-alvo. Então, a gente vai passar por uma jornada e, obviamente, a gente vai dar foco a projetos tecnológicos, a projetos inovadores. Né? O que é natural do ser humano? É traçar linearizar o caminho que a gente traça. Então, quando a gente estabelece
um caminho para ir da nossa ideia ao nosso objetivo-alvo, a gente costuma, por natureza, linearizar, até considerar que tem alguns solavancos, algumas turbulências, mas a gente lineariza isso idealizando. Isso é o que a gente chama de caminho ideal. Isso que assim, em outras palavras, é o caminho mais curto, né? É uma reta entre o que tu imagina, né, a tua ideia, ao teu objetivo. Isso que, né, que a gente chama de linearizar. É o caminho mais curto. Isso é normal, natural, até deixei cair aqui. Isso é normal e natural a gente linearizar. Todas as coisas que a gente planeja, a gente faz de uma forma sem estabelecer muito bem as falhas, principalmente. Mas a vida real nos leva para altos e baixos, nos leva para perder tempo, muitas vezes a gente fica parado, tem momentos que a gente tem bifurcações, tem momentos que a gente volta para trás, tem momentos que a gente vai para frente, e assim a gente vai na vida real até um ponto que às vezes a gente desiste porque a gente falha, que a gente passa adiante perto do nosso alvo, do nosso objetivo, e às vezes a gente nem mede quão perto a gente passou porque a gente não tinha um objetivo muito bem estabelecido, a gente não tinha o foco. Isso é o que a gente chama de caminho real. Bom, isso acontece em todas as coisas da nossa vida. Para falar sobre como a gente vai passar nisso numa jornada de inovação, uma jornada inovadora, a gente estabeleceu uma metodologia que tem base em muita teoria, design thinking e teorias de abordagem de problemas, que vão com abordagens divergentes, convergentes, ciclos rápidos. É um combinado de diversas ferramentas, né? Então um artefato ferramental baseado, né, na experiência, como foi dito antes, do que funciona, do que é melhor, qual é o melhor remédio para aquele momento. Né? Então a gente fez uma combinação entre o que seria o ideal, né, com o que é real, com o que acontece na realidade. Na verdade, a gente está tentando aproximar o que acontece na vida real para o que é o idealizado. Claro que quando a gente aproxima a vida real com método, com experiência, a gente está traçando um caminho que é mais curto, é mais objetivo do que a vida real, que nos leva para aquilo que é o nosso foco, mas não tem como executar na vida real um caminho idealizado, né? Mas é o que a gente chama de ter um caminho com método, com ciclos e de uma forma que tem um formato espiral, convergente, que isso vai nos direcionando e nos fazendo sempre com ciclos, aprendendo, errando e renovando, ideando e fazendo todo esse processo. Bom, isso é a metodologia que a gente está falando sobre inovação e jornada inovadora, né? Bom, a partir da ideia, a gente estabelece algumas milestones, alguns pontos que são chaves e que por esses pontos a gente vai ter que passar em algum momento. E a gente, quando passa, são portões, são portais que a gente sabe que passou, por isso são milestones, né? A partir da ideia, a primeira milestone que a gente tem é o planejamento, né? Sem a gente saber o que nós vamos fazer, né? Em quanto tempo nós vamos fazer e o quanto que vai custar fazer isso, não tem nem como tu começar. Então, assim, por onde a gente começa? A gente começa sabendo essas coisas. O que eu vou fazer, em quanto tempo e quanto que vai me custar fazer, né? Essa é uma parte de planejamento. Bom, claro que tem que botar muito trabalho para se ter um planejamento, uma estruturação de um projeto. A gente tem feito aí outros vídeos e fala sobre captação de recursos, estruturação para a captação de recursos. Obviamente, o próximo passo para a gente desenvolver a nossa ideia, depois de ter um minimamente planejado, a gente tem que organizar e buscar
o que, Thiago? É o que a gente chama de funding. Funding é o dinheiro, é o recurso financeiro, né? É o combustível que tu precisa para levar adiante esse teu planejamento, certo? Mas para tu conseguir o dinheiro, digamos assim, ou o dinheiro próprio ou o dinheiro de um investidor, tu não pode ter dúvida do que tu vai fazer. Por isso o planejamento vem antes da busca pelo recurso financeiro. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei quando que eu vou fazer e eu sei o quanto que eu preciso para conseguir fazer. Por isso o funding vem depois do planejamento. O primeiro passo é planejar. Isso custa alguma coisa? Sim. É algo que a gente tem que investir, né, para passar a transformar o que é abstrato, a tua ideia, em algo mais palpável. O mínimo é a gente planejar. Bom, a gente falou em milestones, então a partir da submissão existem várias formas e nós vamos lançar outros vídeos falando sobre funding, sobre formas de captação de recursos para desenvolvimento tecnológico. Existem diferentes formas. Mas uma vez que eu tenha dinheiro, o dinheiro não seja mais o problema ou não seja o problema da vez, a gente vai começar a executar um projeto. A gente vai, seja ele um projeto de uma máquina, de um equipamento, de uma coisa física, de um hardware, de um software, de um aplicativo. Começa-se a desenvolver esse projeto, a executar, contrata pessoas, faz aquisição de bens, compra material de consumo, compra coisas e o projeto começa a andar. Quando o projeto chega num determinado estágio que ele pode ser mostrado para um cliente, para um parceiro, ele pode ser testado ainda carente de uma finalização, mas ele já tem funções básicas, a gente diz que a gente atingiu o MVP, né, que seria o mínimo, né, o mínimo produto viável, ou seja, as funções mínimas para cumprir algum objetivo, né, que foi planejado anteriormente, né, e que foi executado. Então essa execução ela é rápida, né, ela não precisa ser longa. É um planejamento de uma execução rápida. Quando eu chegar em algum ponto que eu possa testar, eu já testo. Né? E não é teste interno, é teste com o usuário, com quem vai ser o beneficiado por essa tua inovação. Em alguns casos até é bom ter esse cliente, né, esse usuário, desde sempre contigo no projeto. Em outros casos, não, mas o teste, né, do MVP, ele é realizado por alguém que não está envolvido diretamente no projeto. Não é um teste de projeto, não é um teste realizado pela tua equipe, é um teste realizado pelo usuário. Legal. Então, uma vez que a gente tenha um MVP, a gente precisa chegar, às vezes, quando a gente está com a equipe de desenvolvimento, a gente sempre quer fazer algo mais, sempre quer desenvolver, ele tem que ficar melhor, mas chega num ponto que a gente precisa dizer, cara, nós precisamos testar com o cliente ou com o usuário. Né? Então a gente atingiu o MVP, mas ele não está pronto para o mercado. A gente vai lá e testa e percebe que tem que mudar a cor, tem que mudar a forma, tem que melhorar, tem que ajustar a funcionalidade, tem que fazer um trabalho de produto, de engenharia de produto, de finalização. A partir disso, quando a gente tem esse produto já finalizado, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o lançamento. O lançamento é uma fase importante, né? Especialmente para quem muitas vezes, né, na inovação o pessoal trabalha muito tecnologicamente orientado. A gente coloca o lançamento aqui na nossa jornada que para ter um momento, né, para ter uma milestone, né, onde tu vai posicionar o teu produto, né, do ponto de vista de marketing. Então, nesse momento é o momento onde eu vou preparar o meu produto do ponto de vista de preço, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de forma de distribuição dele, né, do ponto de vista de quais são os atributos que eu vou apresentar primeiro do produto e como que eu vou fazer isso. Esse é o lançamento, né, é o posicionamento dele. Isso faz parte da jornada de inovação, né, porque a inovação, como a gente já disse até em outros vídeos, ela só se torna inovação quando ela for comercializada. Né, quando alguém resolveu pagar pelo produto que tu desenvolveu ou pelo serviço que tu está oferecendo. Aí nós chegamos então no nossa próxima milestone, que é termos o retorno.
Ah, mas isso pode acontecer junto com o lançamento ou no pré-lançamento? Melhor, ótimo. Mas a gente não necessariamente tem a garantia de fazer o lançamento de um produto e ter uma nota fiscal emitida e ter uma venda. Às vezes isso demora um pouco mais, e exige um pouco mais de trabalho. Por isso a gente separou numa milestone diferente. Retorno é começarmos a ter retorno, faturar, vender, alugar, seja lá, produto, serviço, sobre aquilo que a gente veio desenvolvendo. Alguém está pagando. E é nesse ponto que muita inovação falha. É no ponto onde, né, seja a empresa, seja, né, o empresário, ele não entende como que a adoção da inovação acontece. Né? Então, o retorno está muito relacionado a isso. Como que essa inovação é adotada? Isso é preciso ser bem entendido, né? Se tu não entender como que acontece esse fenômeno, é muito difícil de tu obter o retorno. Ou tu vai desistir antes do tempo, né? Ou tu vai avançar fases e oferecer teu produto para as pessoas erradas. Né? E aí a gente escuta sempre, o mercado não entendeu o meu produto. Não, na verdade tu foi no mercado errado, né? Ou tu não comunicou da forma certa, ou tu não esperou, né, o suficiente para chegar até o grande mercado. E daí então, a partir do retorno, a gente vai chegar lá numa coisa que a gente vai estabelecer como sucesso, que seria aquele foco que a gente deu, quando a gente tem um determinado nível de faturamento ou de retorno. Então, mas para chegar do primeiro faturamento até lá, muitas vezes a gente ainda tem que trabalhar a comunicação muito, trabalhar essa questão da difusão da inovação dentro de um público ou de um mercado, né, Thiago? Isso, exatamente como que a inovação é adotada, como a gente já dei esse exemplo. Tudo isso são tópicos, né, dessa jornada que a gente vai estar passando, né, para vocês aqui em forma de vídeo, em forma de cursos. Mas, é claro, cada um desses itens tem um mundo à parte aqui, tem um conjunto ferramental para cada um, né, desses tópicos. E, obviamente, toda a teoria, né, envolvida nisso, né, não é nada inventado, né, são coisas que a gente entende, isso aqui é algo que funciona, é algo que tem aplicação prática e que a gente já usou. Não tem nada aqui que não tenha, que seja assim, quando que vocês aplicaram? Bom, né, na DU a gente tem um monte de exemplo de soluções, de projetos desenvolvidos onde exatamente passaram por todas essas fases. Só para completar então, isso é a jornada da inovação, né? E para completar a metodologia, a gente pode descrever um pouquinho mais por que esses ciclos aqui são espirais e são espirais que vão tendendo a um foco. Porque a gente começa sempre por um desafio, a gente falou em design thinking, em metodologias divergente e convergente. A gente começa com um desafio, daí a gente começa a tentar entender aquele desafio, isso é uma abordagem divergente. A gente, depois de entender, estudar, buscar informações, testar, medir, a gente começa a definir o que a gente precisa fazer. Depois de definir qual é o problema que a gente vai abordar, a gente começa numa nova abordagem divergente, que é a ideação. Então a gente vai dar uma ideia, começa a pegar um monte de ideias, depois a gente precisa pegar daquele monte de ideias, focar quais são as ideias ou qual é a ideia que vai ser prototipada, daí a gente fecha de novo para uma prototipação, começa a prototipar e testar. Então a gente vai testar e vai validar. E daí a gente começa num novo ciclo de desafio, por isso é cíclico. Bom, essa, como o Thiago falou, é a jornada da inovação, que tem um monte de assuntos e tópicos que estão inseridos aqui. A gente já começou a fazer alguns vídeos sobre captação de recursos para edital, focados diretamente ou especificamente na questão funding, mas a gente vai lançar outros materiais sobre todas as partes dessa jornada de inovação que a gente desenvolveu como método. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, um pouco mais longa do que o normal, mas poste seus comentários, deixe os seus likes aí, coloque suas opiniões, sugestões, que a gente vai preparar novos materiais
também conforme a demanda e as mensagens que a gente vai recebendo.